Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam dados o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu recomendo a atenção dos irmãos, especialmente, para o trabalho que está sendo feito lá entre os índios Kaiowá. No final de 1949, no início de 1950, passei as minhas férias do seminário na cidade de Dourados. E visitei várias vezes a missão Kaiowá. Preguei lá. Duas coisas me impressionaram bem, já naquela ocasião. É que havia uma diferença muito grande entre a casa e a família de um índio crente e de um índio não crente. Quando chegava à casa de um índio crente, ela estava bem arrumada, havia jardim à frente e todos bem vestidos. Que o índio não anda bem vestido, não, mas eles estavam vestidos, né? E especialmente havia quase sempre uma Bíblia à mesa. Há uma grande diferença quando o índio se converte. E outra coisa que me impressionou, estava começando a igreja é presbiteriana, lá entre os índios, na missão Kaiowá. Havia já um hospitalzinho e uma pequena capela. Uma vez fui convidado para assistir à reunião do conselho da igreja dos índios Kaiowá. O que me impressionou é que os índios, os presbíteros índios estavam lá reunidos de pés descalços, porque eles não suportavam calçado. Os presbíteros, de pé descalço, né? De pé descalços ali, com toda a reverência e o senso de responsabilidade de um presbítero. Vale a pena atender esse grupo, porque há uma transformação muito grande quando o Evangelho chega à casa de um índio. Meus irmãos, nós vamos dar continuidade aos estudos que vimos empreendendo uma série em torno do texto de Êxodo capítulo 14, versículo 15. Esse é o 10º da série. É o 10º da série. Nós deixamos aí, os textos que vão ser lidos estão justamente em todos os bancos. A primeira pessoa do banco, junto ao corredor, por favor, vai distribuindo para as demais do banco. Esses textos vão ser lidos no momento próprio, quando foram citados. Não adianta ler agora, porque provavelmente os irmãos não vão entender a sequência. Quem não tem ideia, junto com o que está ao seu lado. Acho que nós não tivemos tanta fé assim, né? Mais uma observação, irmãos. Custou-me muito a preparação desse sermão. Muita oração e
muita angústia de alma. Por isso eu peço aos irmãos que nesse momento orem pelo pregador, cada um ore por si. E uma observação: não aplique esse sermão a qualquer pessoa do seu conhecimento. Receba para você. Já recebi para mim. Serviu para mim, deve servir para os irmãos também. Em oração silenciosa. Senhor, toma o teu servo, frágil, dando-lhe o teu poder, para que possa expressar realmente, através da sua palavra, a tua própria palavra revelada para nós neste momento. Em nome de Jesus. Amém. O texto de Êxodo, capítulo 14, versículo 15, iremos ler conjuntamente. Leamos. Disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Disse o Senhor a Moisés: dize aos filhos de Israel. Disse e dize. Disse e dize. Minhas diletas irmãs e meus queridos irmãos, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no texto, os irmãos devem ter observado, Deus fala diretamente a Moisés. Disse o Senhor a Moisés. E indiretamente ao povo de Israel, por instrumentalidade de Moisés. A Moisés, Deus falou diretamente ao povo através de Moisés. Falou diretamente a Moisés e indiretamente ao povo por meio de Moisés. Parece ser essa a preferência de Deus. Falar diretamente ao indivíduo que ele elegeu, né, e indiretamente, por instrumento, ao povo eleito, notadamente por pessoas especificamente por eles escolhidas para esta função. Na maioria, profetas. Ora, meus irmãos, essa peculiaridade, essa diferença, podemos dizer, nos propicia a oportunidade de extrairmos duas importantes lições para a nossa vida cristã, individual e comunitária. Duas lições retiraremos dessa peculiaridade do texto. Deus falando diretamente ao indivíduo e por instrumento ao seu povo eleito. E vamos subordinar a nossa meditação ao texto que os irmãos já vêm diante desse aí. Eleitos, vocação e missão. Os irmãos podem repetir? Eleitos, vocação e missão. Outra vez. Eleitos, vocação e missão. Primeira lição. A vocação de Deus é pessoal. Os irmãos podem repetir? A vocação de Deus é pessoal. Disse o Senhor a Moisés. E em muitas outras ocasiões, Deus ia diretamente. Ele disse a Isaías, ele disse a Amós, ele disse a Obadias, Deus sempre vai falando diretamente à pessoa a quem ele vocaciona. Neste particular, bíblico e teológico, vocação é o chamado, a escolha de Deus de uma pessoa por ele eleito para um propósito divino. Isto é, para o exercício de um propósito divino, de uma vontade do Senhor. A principal razão por que Deus
escolhe o eleito é para ser instrumento de sua palavra aos outros. Nós, às vezes, temos outra noção, mas esta é a nossa principal. Deus escolheu Moisés e disse aos filhos de Israel. Dize aos filhos de Israel. Então, essa é a principal função do eleito. Ser instrumento da palavra de Deus. Moisés cumpriu fielmente a sua vocação. Ele transmitiu a palavra que tinha recebido do Senhor ao povo de Israel, como fez também em muitas outras ocasiões. A eleição é pessoal. Deus não elege por atacado, a não ser o seu povo. Mas mesmo assim, um de cada vez. A eleição é pessoal. Nós somos escolhidos por Deus porque Ele nos ama. E ama também a outros que Ele quer alcançar por meio da nossa instrumentalidade. Repito, a eleição é pessoal, mas Deus não elege a cada um de nós pessoalmente por um propósito vazio. Deus nos escolhe porque Deus nos ama. Deus nos escolhe porque Ele nos ama. E a principal razão, então, é essa. Deus escolheu-nos para alcançar outros, aos quais Ele ama, por nossa instrumentalidade. Então, a conclusão a que chegamos é de que Deus nos salvou, Deus nos chamou, não só para o nosso bem, irmãos, para usufruirmos da sua graça, mas principalmente para alcançar outras pessoas, para o bem dos outros, que Deus coloca em nosso caminho. Guarde bem essa expressão. Deus nos escolheu e salvou, não só para o nosso bem, mas principalmente para o bem dos outros, a quem Ele quer alcançar, aos quais Ele quer alcançar por nossa instrumentalidade, colocando-os em nosso caminho. Nós somos salvos para servir a Deus, servindo aos outros. É essa a nossa vocação, irmãos. Essa é a vocação de todo que é chamado por Deus, de todo aquele que é eleito. A vocação é para servir a Deus, servindo os outros, alcançando-os com a sua palavra. Essa é a conclusão que nós chegamos. Todo eleito é vocacionado por Deus e todo vocacionado tem paixão pelas almas. Todo vocacionado tem paixão pelas almas. E por quê? Porque quando Deus nos salva, Ele derrama o seu amor em nossos corações. O mesmo amor que Ele tem pelo pecador. Quando Deus nos ama, e nós vamos ver o texto que prova isso. Quando Deus nos chama e nos salva, Ele derrama o seu amor em nosso coração. Não é só para que nós sintamos esse amor, mas para que nós espalhemos também esse amor, tendo o mesmo amor que Ele tem pelo pecador. Vamos ver o texto de Romanos, capítulo 5, versículo 5. Leamos juntos. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está claro? Deus nos salva, nos outorga o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo derrama o seu amor. Não é qualquer amor. O seu amor em nosso coração, para que nós amemos os outros, como o próprio Deus os ama. Deus chamou Filipe, aquele evangelista. Deus chamou Filipe e o vocacionou para um mistério, justamente esse mistério de levar a palavra a outro, que ele cumpriu fielmente, como podemos depreender dos textos que nós vamos ler agora, não aí mesmo, abrindo Atos, capítulo 8,
Atos, capítulo 8, porque é um texto mais extenso. Atos, capítulo 8. Os irmãos têm um texto aberto e eu vou lendo, os irmãos acompanhando. Atos, capítulo 8. Primeiramente, versículo 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. E agora, a partir do versículo 26 até o 31. Presta atenção bem. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E imediatamente obedeceu àquele chamado, àquela vocação. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Versículo 35. Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Vejam, irmãos, que Deus chamou Filipe e colocou no caminho Filipe, ou melhor, colocou Filipe no caminho do eunuco, para que ele anunciasse a palavra. E essa é a nossa vocação especial, salvos por Jesus, salvos pela graça de nosso Deus. Nós fomos salvos para levar aos outros, além dos benefícios próprios, levar aos outros a palavra de nosso Deus. O orfeão do Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, São Paulo, certa vez foi convidado para cantar na igreja presbiteriana da cidade de Itatiba. Quem conhece a cidade de Itatiba? Não. Está lá no... tem uma pessoa que conhece, que bem. Que é uma cidade lá para o interior de São Paulo, perto de Minas. Né? O Orfeão foi convidado para cantar ali no final de semana. Muito bonito. Eu fazia parte desse Orfeão. Eu participava desse Orfeão. Muita honra. Cantou aqui na Catedral, cantou em várias igrejas, cantou na igreja do Riachuelo, né? De maneira que era um Orfeão belíssimo, belíssimo. Eu fiquei hospedado na casa de um casal cujo filho tinha se afastado da fé cristã. Após o jantar, tive uma longa conversa com o rapaz, apelando para que ele retornasse à fé em Jesus. Na ocasião, eu lhe ofereci a Bíblia que eu portava, com minha dedicatória. Fui embora. Anos e anos, esqueci-me do incidente. Mais de 40 anos depois, cerca de 45 anos depois, saía eu de um culto na Catedral Presbiteriana, quando um senhor de cabeça branca se aproximou de mim, lembrando da conversa que tinha tido com ele e me mostrando a Bíblia que eu ofertara com a minha dedicatória. Eu perguntei, eu não fui atrás dele. Deus o colocou em meu caminho. E eu procurei cumprir a minha missão. Ele então estava ali para me agradecer. Eu é que agradeci pela oportunidade que Deus me deu de ser instrumento da sua palavra. Lembro-me, meus irmãos,
lembro muito bem das sentidas lágrimas vertidas pelo reverendo Guilherme Kerr, quando relatava do púlpito uma experiência por que ele passou. Estando numa loja, a minha memória me faz lembrar que seria uma papelaria. Então, estando numa papelaria, notou ele que o dono da loja parecia muito angustiado. E foi com essa impressão consigo que ele foi para casa. 2 dias depois, ele leu no jornal que aquele homem tinha se suicidado. E quem ficou angustiado foi ele, por não ter levado da palavra de conforto do Senhor aquele homem aflito. E sempre chorava quando se referia ao fato do púlpito. Eu vi várias vezes. Eu tenho passado também, meus irmãos, por experiências semelhantes. E eu me angustio por causa dessa experiência. E transportei esse sentimento para uma poesia. É o meu sentimento. A poesia tem um título: Fatal Negligência. Sonhei, num sonho triste, impressionante, que um grande amigo me dizia adeus. Havia dor expressa em seu semblante e lágrima a rolar dos olhos seus. O caminho será distante. Quem me pode guiar os passos meus? Oh, meu amigo, parto neste instante sem saber o caminho para Deus. Foi um aviso, sim. Eu bem senti que do Evangelho nunca lhe falara. Eu telefone fui correndo para levá-la à decisão por Cristo ali. Onde está, por favor, um amigo meu? E do outro lado disse a voz: morreu. A vocação é pessoal. E a responsabilidade por ela também é pessoal. Deus me vocaciona. Deus vocaciona você para ser instrumento da sua palavra. Aqueles que Ele coloca no seu caminho. Nem precisa procurar. Às vezes nós vamos atrás deles também. Essa é a nossa primeira lição, meus irmãos. A vocação de Deus é pessoal. E a segunda lição: a missão da igreja é seguir em frente. A missão da igreja é seguir em frente. Pode repetir? A missão da igreja é seguir em frente. Outra vez. A missão da igreja é seguir em frente. Primeira lição: a vocação de Deus é pessoal. Segunda lição: a missão da igreja é seguir em frente. Dize aos filhos de Israel que marchem. A igreja do Antigo Testamento, Deus mandou seguir em frente para alcançar a terra prometida. E a igreja do Novo Testamento, Ele manda seguir em frente para alcançar os povos com a mensagem do seu Evangelho da Graça. Antes de subir, essa foi a comissão que Jesus deu aos seus discípulos. Está aí no nosso papel, mas os irmãos sabem de cor. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A igreja não é uma entidade secreta, mas uma porta aberta, meus irmãos, para receber todo pecador. Não é uma concentração de espectadores, não é uma casa de espetáculos. Nunca vi uma bilheteria à entrada de um templo.
Embora alguns tenham tornado o culto um espetáculo, um show. Mas a igreja não é uma concentração de espectadores. Não fica retida entre quatro paredes à espera que os pecadores venham em seu encontro. Sua missão é sair, meus irmãos, é sair em busca dessas almas aonde elas estiverem. Ao primeiro grupo formado por ele, Jesus entregou essa comissão, esta missão. Vamos ler em Mateus capítulo 10, versículos de 5 a 7. A missão que Jesus deu aos primeiros que ele chamou. Mateus 10, de 5 a 7. Vamos ler? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis a mentira que seguides, pregai que está próximo o reino de Deus. Logo os primeiros, já mandou. Ir para as cidades, para, naquela ocasião, ir em busca das almas perdidas da casa de Israel. E, em outra ocasião, Deus permitiu que a igreja sofresse perseguição para não ficar somente no cumprimento desta missão em Jerusalém, mas para que fosse pregar o evangelho também em outras cidades. Como nós lemos no texto que está diante de nós aí, meus irmãos, que é o texto de Atos capítulo 8, versículos 1 e o versículo 4. Vamos ler? Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja toda. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Crentes que foram dispersos foram por toda parte pregando a palavra. Sabe o que estava acontecendo? É que os irmãos se converteram, se reuniram, e formaram uma espécie de comunidade em que viviam numa comunhão muito boa e queriam ficar ali. Deus então permitiu que eles fossem perseguidos para que, exceto os apóstolos, né, fossem por várias cidades. Porque não devemos reter para nós a mensagem do Evangelho. Ela não é exclusiva da igreja presbiteriana do Grajaú. Nem devemos esperar que as pessoas venham cá. Algumas vêm. Mas a nossa obrigação é ir a elas. Diz aos filhos de Israel que marchem, que vão à frente. Parece-nos. Esta é uma impressão pessoal. Entre parênteses. Parece-nos que as igrejas de hoje estão mais preocupadas em manter os crentes na comunidade do que saírem em busca das almas perdidas. Não vejo mais a prática do culto ao ar livre. Não vejo mais pessoas trazendo amigos, parentes, vizinhos para a igreja. Isso tornou uma raridade. A evangelização pessoal também é uma raridade, meus irmãos. A maior parte da programação da igreja, parece-nos, é voltada para esse objetivo. E por causa disso, a liturgia do culto tem tido uma feição mais antropocêntrica. E a pregação, ou melhor, as pregações, mais um tom de autoajuda do que de evangelização e de doutrinação. Repetimos. É uma impressão pessoal. Mas talvez não esteja muito longe da realidade. É muito bom estar aqui, né, irmãos? Então, neste ambiente. E para mim, então, é uma grande alegria ver a casa cheia. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Não é por isso que nós estamos aqui. Vou deixar duas perguntas diante do irmão, da irmã e da comunidade. Duas perguntas.
Primeiro, para mim e para você. Vou colocar em termos pessoais. Tome-a para si. Por favor. Não use aquela pulsa para o outro, não. Tome para si. Já tomei para mim. Será que eu tenho cumprido a minha vocação, dada por Deus, de levar a sua palavra àqueles que Ele coloca em meu caminho? Será? Não peça a sua resposta. Responda diante de Deus. E a outra para a nossa comunidade. Para mim e para você, como membros da Igreja Presbiteriana do Grajaú. Será que a minha igreja está cumprindo a sua comissão e mantém as suas portas abertas para que os crentes entrem para adorar e também para que saiam em busca de almas perdidas? Será? Ou só estamos abrindo só para que crentes venham aqui adorar a Deus? Isso é muito importante, porque temos que nos abastecer para ir lá fora. Vou deixar um apelo, agora generalizado. Através desta poesia. As mãos de Cristo. As mãos de Cristo. Para levar ao mundo a benfazeja mensagem que Jesus veio deixar, escolheu o Senhor a sua igreja. E ela não pode, nessa ação, falhar. É muito honroso que Jesus eleja aqueles que salvou para pregar a salvação que a humanidade almeja, confiando a nós tarefa singular. Responsabilidade enorme temos. E Cristo espera que jamais falhemos. E em nós confia para isso, irmãos. Para mostrar aos homens seu amor e anunciar que existe um Salvador. Cristo só tem no mundo as nossas mãos. Cristo só tem no mundo as nossas mãos. E nós não podemos falhar. Não podemos falhar. A responsabilidade é minha. É por isso que eu disse aos irmãos, sofri muito, orei muito para trazer essa mensagem. Que eu sinto a minha responsabilidade também. A responsabilidade é sua. Você não está usufruindo as bênçãos da graça, mas está também, por Deus, comissionado para levar essa graça aos outros. E essa é a sua principal função, como crente. Foi por isso que Deus salvou você. E por isso que Ele mandou o seu Filho bendito para morrer na cruz, em seu lugar, e em lugar de outros, que Ele quer salvar através de você e da nossa igreja. Feche seus olhos. Se você sente que precisa da graça de Deus, da sua assistência, do poder do Espírito, para cumprir a sua vocação, e junto com os irmãos, cumprir a missão da igreja, eleve a Deus uma oração silenciosa, pedindo-lhe a sua graça, pedindo-lhe o seu poder, e especial disposição para cumprir a sua vocação. Faça uma oração silenciosa, depois eu orarei. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Espírito do Trino Deus, vem sobre nós. Consome-nos, abrasa-nos, traz-nos o teu poder. Desça o fogo do céu sobre nós, sobre essa comunidade,
sobre o meu coração, o coração de todos os presentes. E que, abraçados pelo Teu Espírito, ó Deus bendito, proclamemos a Tua palavra àqueles que Tu colocas em nosso caminho. E como membros da igreja, saiamos em procura dessas almas, para a Tua glória, para a nossa alegria. Em nome de Jesus. Amém. Amém.